noite, quem nos assiste pelas nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa que nos acolhe sempre com tanto amor, essa casa de luz e de oração. Para essa noite, e continuando depois dessa harmonização tão linda que os meninos fazem para nós, muito obrigada, Fernanda, muito obrigada, Marcelo. A gente vai ler passagem número 74, Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, escrito pelo Chico Xavier. Quando a luz, o amor do Cristo, nos constrange, diz Paulo, em Coríntios 5,14. Quando Jesus encontra o santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transforma-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, quando diz o Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que lhe oculta as profundezas do ser. Renova-se toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava a meta a atingir é roteiro errado e que lhe deixa o abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, o chama a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter, buscando a rima, e por isso sofre e a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se um madeiro, em que o mestre se aflige, a cruz viva, em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo. Segue a estrada fora, impelindo por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo. Vergaça-o a luz celeste por dentro até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo será inadaptado e louco. Para Jesus é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Depois dessa linda mensagem, que nos chama a trabalhar pelo nosso Mestre Jesus, e com ele, vamos fechar os olhos, quem se sente verdade, para sentirmos toda a conexão com o nosso Mestre Jesus. Enxergar o rosto, como é para cada um de nós, dentro do nosso coração. E assim ser conservados a irradiar, a espalhar como que de mãos dadas, todos nós aqui, a espalhar pelo mundo afora, tudo de bom. Toda essa energia desse momento, de paz, de luz e de amor. Esse momento tão especial. Vamos levar a todos que sofrem, que por algum mal padecem nos hospitais, ou, quem sabe, tentando encontrar seu destino, valam pelas ruas. Enfim, que todos os nossos irmãos sejam envolvidos na
que nós sentimos nesse momento e que nos é dada pelo nosso querido Mestre Jesus. Que assim seja. Para essa noite, nós temos o prazer de convidar o Douglas, irmão peregrinado do Caminho da Luz, fazer as nossas orações. Tudo contigo, Douglas. Nossa, graças a Deus. Boa noite a todos e a todas. Que a paz e a luz do Cristo estejam com todos nós. Antes de adentrar propriamente na doutrinária, eu gostaria de expor aqui um agradecimento por essa casa. Essa casa que tem meu coração, tem meu carinho. E eu me sinto tão bem quando eu chego aqui, me sinto tão bem que vocês não fazem ideia. Chegar aqui, ter a organização do Frank, do Marcelo, escutar a mensagem, depois escutar a prece, eu sempre falo isso todas as noites que aqui estão, porque realmente já nos basta, já me basta, já me transforma, eu já saio daqui muito melhor do que quando eu cheguei. Então, muito obrigado, Paty, muito obrigado, Mira, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui. Que Jesus nos abençoe, possamos ter uma boa noite. Saímos daqui hoje um pouquinho melhores do que quando aqui entramos. Eu, com certeza, já ganhei a noite. Para a doutrinária da noite de hoje, vamos falar sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Cristo Consolador. O Cristo Consolador, aquele que nos reconforta, aquele que suaviza o nosso caminho, aquele que alivia as nossas dores, aquele que nós podemos contar a todo momento, a todo instante, nos momentos difíceis, mas também nos momentos felizes. Naqueles momentos mais difíceis, onde não achamos saída, onde não encontramos para onde ir, busquemos no Cristo amparo, no Cristo o carinho, o abraço, o afago, e nunca nos abandona. Por vezes, nos sentimos constrangidos, como a parte diz, que o nome do Cristo nos constrange. Mas nos constrange porque diante do Cristo somos muitos. Tamanhas são nossas imperfeições, tamanhas são as nossas dificuldades. Mas importa caminhar sempre. Importa estar encaminhado, estar buscando auxílio, buscando estar lado a lado com Cristo. Nos constrange, mas nos suaviza. Nos constrange, mas nos reconforta. Paz de espírito. Mas nesse nosso dia a dia, na nossa caminhada, se buscamos o coração, buscamos aliviar o nosso coração com aquilo que o Cristo nos ensina, e nem sempre é da maneira como nós queremos. Às vezes pedimos algo diferente, mas depois que passa, percebemos que era para o nosso bem, para o nosso aprendizado, para o julgamento. Então sempre recebemos algo de bom do Cristo. Recebemos e depois, o que fizemos? Continuamos andando lado a lado com o Cristo ou abandonamos e voltamos para os nossos afazeres diários? Profissão, casa, cuidar do corpo. O que temos feito da nossa vida? Como temos agido? Temos agido de acordo com aquilo que o Cristo deseja para nós? Ou temos agido de acordo com aquilo que nós desejamos só na nossa vida terrena passageira? Nos preocupamos, na grande maioria das vezes, com coisas efêmeras, com coisas que não levaremos para a vida eterna, coisas que passam, coisas que deixamos. O trabalho nos preocupa. A forma física nos preocupa, o sucesso nos preocupa, a nossa roupa nos preocupa. As relações, por vezes, nos preocupam, mas as relações, se forem aflosas, levaremos conosco para todo sempre. E se não forem, também levaremos conosco. Então, que os momentos que nos sentimos abraçados pelo Cristo sejam para sempre, que estejamos sempre ombreados com o Cristo, caminhando lado a lado.
Que não seja passageiro aquele pedido, depois recebemos e nos esquecemos. Minha mãe está aqui hoje e ela deve estar pensando, né? Falar é fácil, porque ela me conhece mais do que eu. Para a gente, falar é o mais fácil, mas agir é o mais difícil. Vivenciar o Evangelho, exemplificar o Evangelho em todas as nossas vidas é a parte mais difícil. Ler, estudar, falar aqui para vocês é bastante fácil, mas no dia a dia, também passando, passa ruas, e nós estamos imersos exclusivamente nos nossos problemas terrenos. Por vezes, não fizemos uma única oração no dia. Por vezes, não somos capazes de agradecer todas as bênçãos que temos. E todos nós temos bênçãos. Mas não, caminhamos, vamos andando, até que caímos, até que temos dor, até que vemos o sofrimento e buscamos, então, o Mestre. A quem nós vamos recorrer, então? Recorremos a Jesus. Nós, então, nos lembramos daquele mesmo convite que o Mestre fez há mais de 2000 anos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Descanso para as vossas almas que são eternas, nosso espírito que é eterno. Somente descansaremos, somente encontraremos conforto se formos ao encontro do Cristo, ao encontro, buscando Ele, querendo entender, querendo sentir, querendo viver tudo aquilo que Ele nos ensinou. Kardec, no capítulo 6, ele utiliza a expressão Cristo Consolador para indicar que todas as misérias, todas as decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé do futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, o que o Cristo veio nos ensinar? Uma das coisas, a confiar, a acreditar num Deus justo, amoroso e bom, que está sempre ao nosso lado, nos consolando, que está sempre nos auxiliando. E onde enxergaremos Deus, onde enxergaremos o Cristo, se nunca recebemos um milagre, se nunca recebemos algo mais perto? Eu tenho meu cunhado, ele é um tanto cético, né? E a gente conversa, eu tento explicar para ele, através da doutrina espírita, mas eu nunca vi Deus. Olha a rua, olha a natureza, olha o teu próprio corpo, a máquina perfeita que é, olha o teu sobrinho crescendo, olha o pôr do sol, olha uma lua, olha as flores, olha o rio, olha o mar. Quem criou? De onde veio? No livro dos número 4, se não me falha a memória, como posso ver a Deus? Uma pergunta nesse sentido, Kardec pergunta. Olhe em tudo aquilo que você não encontra razão de ser, não encontra explicação, a causa. Se não encontramos a causa de alguma coisa, ali está Deus, a presença de Deus. Está no nosso coração, está no íntimo de cada um. Nossa capacidade de amar, nossa capacidade de fazer bem, nossa capacidade de perdoar, nossa capacidade de auxiliar, a nossa capacidade de viver em sociedade. Ali está Deus dentro de nós, está exteriorizado ao nosso redor, em tudo aquilo que é belo, que é bom, que é bonito. Então, somos sempre consolados. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Somos consolados por Cristo, somos consolados por Deus, um Pai amoroso, um Pai misericordioso. E se acreditamos nesse Deus que nos consola, que nos auxilia, que nos traz esse zelo, se acreditamos em Jesus, na capacidade que Ele tem de nos auxiliar, por que será que com alguma frequência as aflições nos visitam? Por que será que com alguma frequência as dores batem à nossa porta e nos sentimos desesperados, nos sentimos como que sem rumo, como que sem saber o que fazer? Por que será que isso acontece?
Quem de nós buscou o Centro Espírita, buscou a Deus no seu momento mais feliz da vida? Ou buscamos o Centro Espírita, buscamos uma igreja, buscamos a Deus no momento de choro e de dor? Quando é que nós buscamos? Quando estamos bem ou quando precisamos? Nesse sentido, tem uma historinha no livro Jesus do Lar, falado pelo Chico, de autoria do Mauro Lúcio. O capítulo é intitulado. Nós temos nesse capítulo uma lição de Jesus que responde essa pergunta: por que a dor frequentemente nos visita? Por que frequentemente ela bate à nossa porta? Então, o Mauro Lúcio nos conta, através de Chico, que estavam na Simão Pedro e Raquel ergueu a voz para indagar o mestre. Perguntou a Jesus: por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo? Por que motivo a dor é tão frequente nas nossas vidas? É tão frequente nas nossas vidas? Se não é um homem criação de Deus, não dispõe a criatura de abençoado concurso dos anjos. Os anjos não estão sempre conosco, os bons espíritos não estão sempre conosco. Não velam os destinos da humanidade. Então, se temos um Deus amoroso, justo, bom, se temos bons espíritos nos guiando, por que a dor frequentemente nos visita? Jesus, então, responde a ela: a razão da dor humana procede da proteção divina. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. É sempre o aguilhão de certas ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Então, a razão da dor procede da proteção divina. Deus é tão bom, tão perfeito, que quando estamos trilhando o caminho errado, vem esse aguilhão. Esse aguilhão que desperta as ovelhas distraídas. Desperta por quê? Porque nos dói. Porque dói. Então, se uma reflexão íntima, teremos a certeza de que os nossos momentos mais sombrios, nos nossos momentos onde a dor esteve presente, foram os momentos onde nós estávamos mais distantes de Deus, onde nós estávamos mais afastados dessa relação que nos faz tanto bem. Mas essa resposta que Deus deu, que Jesus deu para Raquel, não se para ninguém entender. É um abuso. A demasia de conforto não raro traz relaxamento. O pão que se amontoa de sobra costuma servir de paz para os velhos que se alegram no mofo. A Assembleia de ali estavam reunidos na casa de Simão Pedro e não estavam entendendo nada do que Jesus estava falando. Não nos acharemos superiores a alguém, ou nos acharemos superiores a muitas pessoas. Se temos todo o conforto no mundo, dificilmente procuraremos a casa espírita, dificilmente nos ajoelharemos diante de Deus e pediremos ajuda. Se temos excesso de comida, muito provavelmente nosso excesso de comida vai fora, enquanto muitas pessoas precisam. Se temos todas as formas de tranquilidade no mundo, todas as formas de poder e de conforto, muito provavelmente, se não estamos fazendo delas bom uso, a dor nos visitará. Mas a Assembleia que estava reunida na casa de Simão Pedro ainda não havia entendido. Então Jesus conta uma história de que um homem, Deus, passou a cuidar, que um anjo, por ordem de Deus, passou a cuidar de desde o nascimento. Ele ensinou esse homem a se alimentar, a sorrir, a repousar. Todos os dias, dia e noite, ele não se afastava daquele tutelado. Ensinou as lições da palavra, ensinou ele a raciocinar, a ler, a escrever, tudo isso auxiliando através da corrente espiritual. Todas as noites afastavam das más influências, não permitindo que os maus espíritos chegassem até ele. Todos os dias sobravam na sua cabeça ideias iluminadas.
Dava-lhe todos os dias, quando eram necessários, medicamentos invisíveis, para que não sofresse as dores do mundo. Muitas vezes o anjo salvou o homem do erro, do crime, dos males que atormentam todas as pessoas, principalmente os pecadores. Ao amanhecer, o anjo sempre preparava para aquele homem um dia calmo, um dia tranquilo. Ao anoitecer, estava sempre velando pelo seu sono. Na vida desse homem, o anjo possibilitou que ele tivesse um trabalho digno, que ele formasse uma família, que ele tivesse um lar. O homem, todavia, com todas essas bênçãos, a bênção da saúde, a bênção do trabalho, a bênção da família, a bênção do lar, nunca se lembrava de agradecer. Pelo contrário, se achava superior a todas as demais pessoas. E Lúcio nos conta que esse homem se fez orgulhoso e cruel diante das demais pessoas. Ele que recebeu tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra, jamais se animou a auxiliar aqueles que tanto não sabem. Quando o homem enfrenta o primeiro desgosto, quando é contrariado a primeira vez, desgosto que ele mesmo provocou, não respeitando as leis do amor, de perdão, de caridade, ele gesticula revoltado contra os céus, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente diante do primeiro desgosto. O anjo então fica aflito, não sabe como auxiliar esse tutelado. Então vem um anjo maior. O anjo aproxima-se dele e diz: diante do primeiro dissabor do seu tutelado, que foi endurecido por excesso de regalias, diante do primeiro dissabor, ele vai ter uma aflição. Então teve a primeira dor. A partir dali, aquele tutelado foi rolando mentalmente de aflição em aflição. E a partir daquelas aflições, ele começou a recolher valores e virtudes eternas, como paciência, humildade, amor, paz para com todos. Passou então a ser ansioso colaborador do Pai na criação da humanidade. A plateia agora, que estava assistindo a Jesus, tinha entendido a mensagem. Foi preciso que o homem fez para então reconhecer as bênçãos do alto para a sua vida. Foi preciso a dor para reconhecer o quão bom Deus era com ele. Outra vez que eu vim aqui, eu acho que eu já mencionei uma fala que eu escutei em alguma palestra, se não faz memória, foi do adulto, onde nós dificilmente reconhecemos todas as bênçãos de portadores. Dificilmente nós o fato de dormir, de acordar, de levantar, de enxergar, de escutar, de se alimentar, de trabalhar, de voltar para casa, de ter uma casa, de poder novamente dormir. Como essas são bênçãos grandiosas. Quantas pessoas no mundo não desejariam estar aqui hoje? Ou poder enxergar, ou poder escutar, ou poder ter um alimento, poder ter uma família, poder ter uma casa, poder ter um lar, poder ter um trabalho. São coisas que para nós, por vezes, são normais, são cotidianas, e que nós, por vezes, não lembramos de agradecer o quão bom Deus é conosco. Deus, mesmo diante de todas as nossas imperfeições, Ele nos dá a cada dia a oportunidade de sermos um pouquinho melhores. Ele nos dá a cada dia a oportunidade de levantar e caminhar. Caminhar para se melhorar, caminhar para melhorar os nossos irmãos. Então, saibamos sempre, a todo momento, render graças. Se está bem, maravilha. Se está difícil, maravilha também. É fácil, muito difícil, render graças no momento de dificuldade, no momento de dor. No momento que perdemos o emprego, no momento que perdemos nosso relacionamento e achamos que seria para a vida inteira, é muito difícil. Mas tenhamos a certeza de que aquilo que Deus está nos proporcionando é o melhor para nós. É aquilo que precisamos
para o nosso desdobramento. Como uma história, será que se aquele homem não sofresse algum revés, ele não continuaria sendo orgulhoso, não continuaria maltratando as pessoas? Ele teria a capacidade de se regenerar, mesmo sem receber essa? Então, sabemos nós reconhecer a bondade de Deus nos nossos momentos mais felizes, nos nossos melhores momentos. Saibamos nós receber a bondade, agradecer pela bondade de Deus em todos os momentos de nossas vidas. Enxerguemos a bondade de Deus no abraço de uma mãe, no abraço de um avô, no abraço de um filho. Às vezes eu fico olhando meu filho correndo pela casa, brincando, e eu podando ele. Não faz isso, vai cair, vai te machucar. Eu fico olhando para ele, se eu não aprender com ele a viver uma vida leve, a viver uma vida como se fosse uma brincadeira, como será a outra oportunidade? Será que eu vou ter que ter uma luta? Será que eu vou ter que ter um revés para aprender a viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida em consonância com aquilo que Deus deseja para nós? Se não for agora, muito provavelmente algo mais difícil vai acontecer para que eu aprenda. Então, busquemos nós encontrar Deus nos nossos bons relacionamentos, no nosso íntimo, sendo amoroso com alguém, sendo paciente com alguém, escutando, perdoando, amando. Então, quantos de nós não agimos igual esse irmão da história? Eu sei que por vezes, eu acabo agindo igual o irmão da história. Acabo me envolvendo em tramas do dia a dia, do trabalho, que nos consomem, e acabo me afastando de Deus. Mas graças a Deus, graças a essa casa, eu fui abençoado pela oportunidade de estar aqui hoje, conversando com vocês. Foi a partir dessa casa que eu iniciei a minha caminhada em exposições doutrinárias. E só Deus sabe o esforço que eu faço para me melhorar a cada dia. E como é bom poder estar aqui com vocês, dividindo isso, falando das minhas e das suas dores, das minhas e das suas dificuldades. Estamos todos aqui, irmãos, encaminhada buscando nos elevar, encaminhada buscando nos tornar melhores. E só nos tornaremos melhores quando internalizarmos todas as palavras e todos os atos do Cristo. Tudo aquilo que Ele exemplificou para nós. Quando internalizarmos isso, quando vivermos com os palavras e ensinamentos do Mestre, estaremos caminhando rumo à nossa elevação, rumo à nossa melhoria. Muito obrigado pela oportunidade. Tenhamos todos uma boa noite. Nós queremos agradecer imensamente a presença de todos. E queremos pedir que, a partir do momento agora do encerramento, todos nos deem mais alguns minutos, por favor, aqui conosco, porque nós temos um anúncio para fazer e gostaríamos muito de ter a participação de todos. Nesse momento também eu quero lembrar a nossa peça de teatro, que está acontecendo dia 14 de novembro, Chico Xavier em pessoa. Os ingressos permanecem com os nossos trabalhadores aqui na casa e também lá no Capesca, na cafeteria. E também quero lembrar das nossas garrafinhas de água, para que a gente possa auxiliar o nosso planeta a cuidar um pouquinho melhor, né? Que nós precisamos tanto. Então, nossas garrafinhas de água estão à disposição lá embaixo, na nossa livraria, para quem quiser. Na compra de um livro acima de R$40, a garrafinha é um presente. E se a pessoa quiser adquiri-la, é R$10. Precisamos mais algum recado? Não? Então eu peço um minutinho, porque nós agora vamos apresentar o nosso grupo de jovens. Nós temos uma alegria enorme em trazer até vocês o grupo Conexão Jovem,
E para representá-lo aqui, nós vamos chamar com o Laís. Contigo, Laís. Boa noite a todos. É realmente com uma enorme alegria, com o coração cheio, que a gente anuncia hoje. É o primeiro de todos os encontros que estão para vir do nosso grupo de jovens, Conexão Jovens. É um grupo aberto para jovens de 15 a 29 anos, que vai acontecer todos os domingos, às 16 horas, aqui, nessa casa, nesse exato local onde nós vamos neste momento. Então, o convite está aberto para que vocês convidem os jovens que vocês sabem que se interessariam a vir também, aos jovens que estão aqui presentes, porque vai ser um grupo de acolhimento, união, tem muita música, vai ter muita dinâmica. E, parafraseando um pouco do que o Douglas falou, é para falar um pouco também das nossas dores como jovens, de tudo que a gente passa durante essa trajetória, né? Então, é um grupo que vai trazer, com toda certeza, muitas felicidades para todos que participam dele. Então, não é só um convite, a gente vai fazer um chamado. Então, por isso, nesse momento, a gente vai cantar uma das músicas que a gente separou para esse grupo junto com vocês. E vou colocar a letra aqui para nós cantarmos juntos também. Só lembrando mais uma coisinha, as nossas crianças da evangelização estão aqui para prestigiar esse momento e logo após o término da apresentação do nosso grupo de jovens, nós vamos ter as músicas das crianças e a participação das crianças no encerramento da evangelização, que normalmente acontece lá embaixo no Instagram, mas hoje acontecerá aqui. Então também convidamos a todos que queiram permanecer aqui conosco. Obrigada.
Celebrado por sua vida, meu Deus, em também. Se quero bem, a ser mais livre, de levar opção, nossa felicidade, celeste global, esquece o tempo, dos filhos dessa ilusão constante, de que o verão é uma bastante. Talvez eu morri, não sabe de uma simples correção. Esquece o tempo, para o que vai é a bandeira o que bate, jardim de as salas. As precisamos confessar, eu farei não perdemos ninguém, será o meu lar. Nós precisamos confessar, eu farei as Então, esse foi um chamado para o nosso grupo de jovens e a gente espera ver essas jovens no próximo domingo às 16h. Eu tenho uma ideia aqui para o nosso final, que é a nossa música mais famosa, né? Daqui, em termos de coreografia. Marcelo, tio Frank chegou ali para nós fazer a árvore feliz. Fica aqui. Agora nós temos mais um violão, estava falando no começo, provavelmente vamos fazer uns mariachis. Os perosos esperem para essa acabar fazendo compromisso. As crianças aqui, por gentileza, ó, vamos fazer a árvore feliz. E assim, a árvore feliz, eu iria convidar a estarem de pé, mas o que acontecemos de pé faz a coreografia. Mas a coreografia eu vou convidar para vocês fazerem com a mãozinha, tá bom? Porque dá para fazer aí, ó. Uma feliz, faz aí! Vamos ter novo folhas e raiz. Minha alegria é servir. Faça isso, sorrir. A bonito, muito fazer com a sua. Uma feliz. You feel it.
Obrigado, pessoal. Queremos para cá com essa energia nos nossos corações para tocar o resto da semana. Boa noite.